Oi, olha só, preste atenção. O que eu vou te falar agora, de antemão, eu te digo o seguinte, que é algo muito difícil. E é algo que nem sempre eu consigo, eu mesmo nem sempre consigo. Mas é algo que a gente tem que buscar incessantemente. Sabe, quando nós não conseguirmos agir da maneira que nos é determinado, para que pelo menos a gente não pense que a gente está certo. A gente tem que ter a consciência, tem que ter a noção de que a gente está errado. Veja bem, e procurar se melhorar e se modificar. Veja bem, a gente precisa entender algumas coisas que nos são impostas pelo Evangelho. Eu falei pra gente abrir em Mateus. Mateus 5, 40, Mateus 5. Vamos ler a partir do versículo 38. Posso ler? Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso aqui quem está falando é Jesus, tá? Versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nossa, que difícil. Isso é muito difícil. Versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que você entende desse texto que nós lemos? Até o versículo 44 aqui. O que você entende? Isso. Isso. Só que tem que orar por ela? Olha só como que você me falou, Rafa. Eu vou repetir as tuas palavras para mim. Amar ela e orar por ela. Sim, mas eu vou repetir as tuas palavras para mim. E é por isso que eu comecei dizendo que é algo muito difícil e que nem sempre eu consigo agir dessa maneira que está escrito ali. Né? Primeiro eu tenho que te colocar isso, que eu tô falando para você porque eu tenho que falar para você a verdade. Nós temos que falar a verdade do Evangelho de Cristo. Porque o que passar disso é procedência maligna. O versículo 37, né, diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passar disso é de procedência maligna, ou vem do maligno. Então eu tenho que falar a verdade, a totalidade do Evangelho de Cristo, sem tirar nem pôr. E é algo pesado, é algo difícil, mas é algo importantíssimo, de vital importância. Veja bem, vou repetir as tuas palavras. Você disse assim: me deu tanta raiva dela na hora que ela falou aquilo. Lembra disso? Então, mas veja bem, Rafinha, veja bem. Olha como que você falou. Aí você falou assim: ela não manda em nada não. Ela tá pensando que ela é quem? Não sei o que. E quem manda é o pastor. Tudo isso que você falou tá certo. Tudo que você falou tá certo. Mas veja bem, Rafa. A questão é: você está certa no que você falou, mas é certo você nutrir esse tipo de sentimento e você declarar o que você declarou? Quem é que disse que não está certo? O próprio Jesus. O próprio. Não foi? É interessante que os mandamentos mais difíceis não vieram da boca de homem nenhum. Não foi revelação do Espírito Santo para homem nenhum. Os mandamentos mais difíceis vieram diretamente da parte de Deus.
tanto os 10 mandamentos que foram escritos diretamente com o dedo de Deus, Deus que escreveu na rocha e entregou para Moisés. Não foi revelação do Espírito Santo para homem nenhum. E também os mandamentos, né? Quando Jesus resumiu todos os mandamentos em 2: amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente pensa assim, não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas não é difícil? Quando diz sobre todas as coisas, a gente tem que amar a Deus, inclusive sobre nós. A gente tem que amar a Deus independente de nós, independente da nossa vontade, a gente tem que amar a Deus. Quando a gente para pensar nisso, é difícil pra caramba. Será que eu estou amando a Deus acima de mim? Por que acima de mim? Bom, eu amo a Deus, mas quando alguém me ferir, eu esqueço que eu sou crente. Se é comigo... Olha o que você falou, Rafa. Ainda bem que ela não falou isso comigo. Se é comigo... Tá entendendo, Rafa? Será que nós temos amado ao Senhor, independente das nossas vontades, independente do nosso querer, do nosso eu? Nós temos que amar o eu sou, independente do nosso eu. Porque Deus é o grande, é o eu sou. Nós temos que amar o eu sou, independente do nosso próprio eu. Então, Jesus disse assim, ouvis o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que quer dizer isso, olho por olho, dente por dente? Se alguém te bater, bate também. Se alguém te ferir, fira. Se alguém matar um parente seu, mate-o. Tá entendendo? Isso é olho por olho, dente por dente. Porém, Jesus ele veio trazer um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Rafa, somos corpo de Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando num corpo, por exemplo, se num corpo, no nosso corpo humano, se a orelha tiver ruim, se a pessoa não estiver, vamos supor, se o ouvido, se a pessoa não estiver ouvindo bem, não é porque eu não ouço bem que eu vou ter que deixar de enxergar, ou seja, não é porque o meu ouvido não vai bem que os meus olhos têm que ser deficientes também. Não, pelo contrário. Já que eu não estou ouvindo bem, eu vou aguçar os meus outros sentidos para ajudar a suprir a carência, a falta da audição. Já reparou um cego? Os cegos, eles ouvem muito bem, eles têm uma audição excelente. Por quê? Porque eles aguçaram mais os ouvidos para que seja suprida a carência dos olhos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós, enquanto corpo de Cristo, né, nós somos um corpo. Se um membro do corpo não vai bem, isso não significa que eu tenho que adoecer porque aquele membro não está bem. Eu sou outro membro do corpo, e já que aquele membro não vai bem, então eu vou ter que trabalhar dobrado para suprir a carência daquele membro. Ou seja, essa irmãzinha que faz parte do mesmo corpo que você, que faz parte do corpo de Cristo, já que na sua opinião e na minha também, ela se equivocou, ou seja, ela adoeceu, é um membro do corpo que está doente. Você, como membro do corpo sadio, né? Você tem que tomar a frente da situação, não para inflamar, mas para apaziguar, porque Jesus Cristo disse que bem-aventurados os pacificadores. E eu vou dizer por quê. Deixa eu achar aqui. Se eu não me engano, ele disse isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é ser pacificador? É quando você vê uma disputa, uma contenda, uma peleja, quando você vê porfia, intriga. O que é tudo isso que eu citei? Obra da carne. Quando você verificar tudo isso que é obra da carne, porque na minha opinião, realmente, na minha opinião particular, embora eu não deva julgar, mas na minha opinião particular, essa irmãzinha que você falou, ela produziu, né? Ela produziu as obras da carne. Na verdade, eu não devo julgá-la. Mas eu posso julgar os frutos que ela me apresentou, porque Jesus Cristo disse que pelos frutos nós conheceríamos a árvore. E pelos frutos que essa irmãzinha apresentou, são frutos carnais.
É obra da carne, intriga, dissensão. Somos membros de um mesmo corpo. E ela desfez, né, de uma irmã em Cristo única e exclusivamente pela diferença na denominação. Na minha testa, eu sou da Igreja Nova Vida, mas na minha testa, quando Jesus despontar no céu, rasgar os céus, né, para arrebatar uma igreja, na minha testa eu não vou querer que esteja escrito Nova Vida. Não. Eu sou membro da Nova Vida, honro o ministério a que pertenço, porém, se tiver que estar escrito alguma coisa na minha testa, tem que estar escrito Jesus, porque eu sou de Jesus. Naquele grande dia eu não vou querer ser o membro da Nova Vida, eu vou querer ser o membro do corpo de Cristo.